partir de agora. Cafezinho Missioneiro. Sua dose diária de informação e entretenimento. Novos Horizontes FM. Com Dani Schneider. Muito boa tarde, minha gente querida. O sucesso é a soma de pequenos esforços repetidos dia após dia. A frase é do escritor Robert Collier e talvez faça ainda mais sentido nessa época do ano. Fim de semestre, prazos se aproximando, relatórios para entregar, horas de estágio para organizar, projetos para concluir e para muitos estudantes a sensação de que tudo resolveu acontecer ao mesmo tempo. Pesquisas internacionais apontam que a procrastinação acadêmica é uma realidade frequente na vida universitária e afeta milhões de estudantes em todo o mundo. Mais do que falta de tempo, ela costuma estar ligada à ansiedade, ao medo de errar, à dificuldade de começar e à pressão por fazer tudo perfeitamente. Mas afinal, por que tarefas que sabemos que há meses que precisarão ser feitas acabam se transformando em corridas contra o relógio? E o mais importante, existe uma forma inteligente, leve e eficiente de enfrentar esse processo? Eu sou Dani Schneider e com o apoio de Corsan, Nossa Natureza Movimento Rio Grande, Sicredi, é ter com quem contar, Clínica Com, quando o cuidado vai além da medicina, Ikigai Sushi Bar, culinária japonesa e alta coquetelaria, Tenondé Parque Hotel, Viver as Missões começa por aqui e CDL Santo Ângelo, acreditar muda tudo, começa agora o Cafezinho Missioneiro. O programa que conecta pessoas, ideias e transformação. E hoje a gente vai falar sobre um tema que nessa época do ano tira o sono de muita gente. Relatório de estágio, trabalho final, TCC, prazos apertados, aquela luta entre a vontade de começar e a tentação de deixar para amanhã. Mas será que o desafio está apenas na escrita? Ou ela passa também pela organização, planejamento, disciplina e pela forma como a gente lida com as próprias expectativas? E a gente vai falar sobre isso hoje com o professor Diego Pascoal Goli, biólogo, pesquisador, gestor educacional e diretor pedagógico da Faculdade de Santo Ângelo, a FASA. Prof. Diego, seja muito bem-vindo ao Cafezinho. Que bom Muito obrigado. É sempre muito bom estar aqui, né? Então, eu que agradeço pelo convite. É sempre. Bom, eu tenho que compartilhar com os ouvintes, né? Que é o estalo que me deu quando eu estava ontem escrevendo parte do meu relatório de fechamento de semestre e do meu estágio. E compartilho também com a colega Duda, que também está escrevendo o TCC dela, e essa loucura de fechamento de semestre, né? E eu digo, é isso. Vamos falar disso no cafezinho. Na hora eu lembrei de ti, né, Diego? Que bom, é bom ser lembrado. Eu sempre agradeço que tu tá sempre parceiro aqui do cafezinho. E eu disse, é isso que a gente vai falar, porque eu acho que vai agregar muito em vários outros estudantes que devem estar no mesmo aperto que eu. São dois grandes momentos do ano, né? Sim. O grupo que faz as entregas agora, junho, julho, e que ou se forma no meio do ano, ou está entregando a primeira versão, ou o seu projeto. E o outro grande grupo mais ao final, lá por novembro ou um pouquinho antes. E são, de fato, momentos cruciais da vida acadêmica. Sim. E que tem um peso simbólico e um real também muito, muito grande, muito significativo. Então, gera uma tensão maior no pessoal que está na academia. E eu estava aqui pensando e te ouvindo, Dani, e a bem da verdade é uma tensão que não vai passar, porque ela parece ser pura e simplesmente do momento da formação, mas essa mesma realidade a gente vai se deparar na vida profissional. Sim. Não no mesmo formato, não da mesma maneira, mas situações similares vão se colocar e aí é um grande treinamento já para tudo isso. Verdade. Só que assim, eu sei que eu tenho que fazer esse relatório desde o início do ano, né? E eu sei que, assim como vários colegas também que sabiam, né, souberam no mesmo prazo, também estão como eu, né, escrevendo um pouco. Outros mais já ok, né, outros ainda correndo atrás. Porque a gente mesmo sabendo que tudo isso vai acontecer, a gente acaba deixando, né, para os últimos dias e daí bate esse desespero. Eu acho que isso é tão comum do ser humano, que é procrastinar aquilo que poderia já ter feito, né? Sim. Aquela empurradinha com a barriga, Sim, que nós costumamos dizer. Mas eu acho que se talvez possa te ajudar um pouco, e a todos que estão passando por isso e ouvindo, na maior parte das vezes não tem a ver com a preguiça ou a desorganização. Pode até ter um pouquinho a ver com isso, ter um pouquinho a ver com a organização do tempo, com ter destinado um espaço no seu dia a dia, mas na verdade na maior parte das vezes não, ela é um pouquinho mais profunda, ela tem uma relação maior, essa procrastinação, com a insegurança, com esse peso que eu falava, tanto real quanto simbólico, que tem o trabalho de conclusão de curso ou relatório de estágio,
com a dificuldade que a gente tem de, naquele momento, estar se expondo, porque na maior parte das vezes, até aqui, nós tivemos experiências onde a gente fez provas, fez trabalhos, apresentou trabalho, fez testes, escreveu eventualmente artigos, mas é aquele momento que ele é todo teu, né? Ele depende muito mais do aluno. O orientador está presente, mas com o papel de orientar, não de fazer ou escrever no lugar. O papel ele é todo do aluno, e esse protagonismo gera ansiedade. Muito. Então, essa ansiedade por se vai dar certo, a autocobrança pelo perfeccionismo, Muito. a dificuldade de saber como iniciar aquele processo, né? Faz com que a gente empurre ele um pouco. Mas é perigoso, Dani, é perigoso porque nós vivemos em um mundo de prazos, e o TCC tem um prazo, né? E deixar para a última hora, por mais que algumas pessoas trabalhem bem sob pressão, outras não, mas deixar para a última hora é um risco grande de não ter um trabalho bem feito, né? Não vai dar tempo do orientador corrigir, não vai dar tempo da gente revisar e ter ideias, porque a criatividade requer tempo. Então, não é culpa da preguiça, né? Não é culpa da desorganização, embora elas possam estar presentes. Na maior parte das vezes, a gente tem que trabalhar um pouco a insegurança com construir algo um pouco mais sozinho, e onde a gente toma frente do protagonismo, né? A gente é o protagonista que escolheu o tema, escolheu o objetivo, escolheu o caminho metodológico por onde seguir, ou no caso do estágio, que acompanhou, que botou a cara, que botou a mão na massa. Sim. Então, de fato, nós precisamos encontrar um momento para absorver isso com calma, e o primeiro passo da não procrastinação é começar, Sim. né? Eu gosto muito de uma frase que eu não concordo com ela, completamente, mas que ela diz assim, melhor feito do que perfeito, Sim, né? sim. Eu não concordo muito porque às vezes pode passar a impressão que se tu fizer de qualquer jeito vai estar bom, e não é isso. Sim. Mas é melhor feito em um primeiro momento para que eu possa então revisar, para que eu possa mandar para o Melhorar. orientador, do que já tentar um caminho de perfeição, né? E que nós não atingimos nunca. Algo que vai acontecer contigo, com a Duda, com todo mundo que está passando por isso, vocês vão terminar, e quando vocês pegarem esse trabalho 5, 6 meses depois, vocês mesmas vão encontrar os erros ou onde podia estar melhor, mesmo tendo passado por banca, porque é um processo de evolução contínua, Sim. né? Então, Sim. no momento que você olha e quer a perfeição de saída, isso também trava, também atrapalha. Então, vamos começar fazendo que a procrastinação vai indo embora. Boa, boa. Eu acho que a coisa do começar, né? Quando tu fala de criatividade, a criatividade não acontece sem descanso, né? Eu acho que isso é uma das coisas que também implica nessa procrastinação, que não é uma preguiça. A hora que tu para, daí vou mais por mim, assim, daqui a pouco alguém se identifica. Que eu paro e se eu não descansei, se eu não tô com a cabeça descansada, eu bloqueio, não sai, não sei por onde começar. E aí, e tem também essa coisa do acreditar que tu tem que começar perfeito, né? Que tu tem que Exato. fazer bem feito. O que mais atrapalha será, hein? De tudo isso, cada fator tem um pontinho aí que Sim. atrapalha. Mas sabe que tu estava falando, Dani, eu lembrei muito de uma pessoa que eu convivi durante um tempo no meio acadêmico, que dizia assim, escrever também é um processo criativo, que foi o que tu Total, acabou de falar, né? E ela fazia uma comparação, ela dizia assim, é que nem um pintor, né? Tu até pode ter pintores que fazem quadros por encomenda, mas os grandes pintores tinham aqueles momentos de inspiração, onde eles pintavam as telas, onde eles tinham aquela verve da cultura artística que emergia, e ele fazia então o Sim. trabalho artístico. Escrever não é diferente, então não é à toa que tem um dia que você escreve 20 páginas e tem um que não saiu uma página. Mas no caso dos trabalhos de conclusão tem um agravante, que é o prazo. Sim. Então, eu não consigo sempre aguardar a melhor inspiração, né? E o nosso cérebro, ele gosta e ele compreende quando a gente cria determinados ritos, determinados processos. Então, se você tem, nem todo mundo consegue, a gente sabe que a maior parte hoje dos acadêmicos, especialmente acadêmicos de noturno, trabalham durante o dia, então os horários são menos flexíveis, mas se você tem um momento maior que você costuma dedicar, então é durante a manhã, é no fim da noite, é no final de semana, enfim, é interessante você criar um recorte de respeito a esse tempo, né? Então, organiza a tua mesa, faz o teu chimarrão ou o teu café,
entenda que aquele momento ali é como se você estivesse entrando num momento de trabalho mesmo. Vira uma chavinha Exatamente. no cérebro, E né? começa, porque o começar é muito importante. Enquanto não começar a digitar a primeira linha, não começa nunca, de Sim. fato. A gente precisa ter esse impulso. Mas tem que ter um cuidado, que tem tudo a ver com o que nós falávamos há pouco, né? Porque a procrastinação vai estar presente. Então, tu corre aquele risco de sentar na mesa e dizer, mas com um cafezinho eu vou produzir melhor. Aí você faz o café. Mas com essa estante bagunçada eu não me concentro. E aí você arruma a estante e vai empurrando, porque dá muita vontade de arrumar a casa, dá muita vontade, porque tudo que está em volta constitui desafios que são menores do que o de escrever o TCC. Então Sim. isso não pode acontecer. Mas organiza o teu espaço, organiza o teu tempo e pequenas conquistas no caminho. Não queira terminar tudo hoje. Por isso, ter o tempo bem organizado e não estar na última hora importante. Sim. Então hoje eu vou escrever meus objetivos e objetivos específicos. Amanhã eu vou iniciar a minha revisão. Eu preciso achar caminhos onde eu vou ter conquistas paulatinas durante o desenvolvimento. Sim. Quando você falava, eu me lembrava que, por vezes, eu sou tão sacana comigo mesma que eu venho pro meu cérebro e digo, agora eu vou fazer o relatório. Aí tem alguma coisa que eu tenho, tem que separar essas roupas, tem que fazer alguma coisa. Aí eu me empurro para aquela tarefa que eu tinha que fazer por conta do relatório. Claro, exatamente. Porque, enfim, de alguma forma, alguma coisa eu vou ter que fazer, daí eu fico me ameaçando com o relatório para poder fazer outra tarefa. Exatamente. Né? É. Agora sim, Diego, vou trazer lá para minha realidade mais uma vez, tô com vários colegas, né, na mesma situação que eu, alguns já estão finalizando, enfim, outros já finalizaram, alguns como eu ainda estão no processo. Existe algum perfil de aluno, né, que se comporte diferente, enfim, e que até sofra mais nesse período de semestre? Com certeza, né? O aluno que é um pouco menos organizado, para não dizer desorganizado, e aquele aluno que não tem tanto hábito da leitura e da busca pelo tema. Quando tu não te apaixona um pouco pelo teu tema ou pelo teu estágio, tu tende a buscar menos. Sim. Né? Porque aquilo não te inspira, não te dá aquele gostinho de estar vendo as informações. Esse aluno que tem menos organização, menos hábito de leitura, que não se envolveu tanto com a sua temática, ele apresenta uma dificuldade muito maior. Sim. E aí, claro, que os gatilhos para ansiedade, para compreender que não vai vencer aquele momento. Porque pensa comigo, Dani, tu já passou por todo um processo de ensino-aprendizagem, por inúmeras disciplinas da tua matriz, você foi aprovado em todas, chegando lá no final do curso, né? E como diz no próprio TCC ou no próprio relatório, que é entregue como um requisito parcial para obtenção de um determinado título. Ele não está compondo quem você é profissionalmente, ele é parte dessa construção profissional que você está fazendo na academia. Mas, queira ou não queira, ele tem uma representação muito forte, porque se tu não aprovar naquele momento, não vai sair do ambiente acadêmico, vai ficar mais um período para refazer tudo de novo. Então, lógico, tem esse componente também. Mas esse aluno que é mais desorganizado, né, ele de fato sofre mais. Aí a gente poderia dizer o que há pouco comentamos. Tem gente que está com o tempo muito curto, porque trabalha, estuda, tem família, mas não há outro caminho. Vai precisar encontrar um recorte no seu tempo para isso também, né? E achar caminhos para facilitar, talvez, o processo. O aluno que é mais organizado, que tem hábito de leitura, que gosta de procurar informação e que consegue gerir melhor o seu tempo, ele tem muito mais facilidade. Sim. E tem também essa questão da ansiedade, né? Tu vai falando e eu vou me encaixando, porque assim, a gente tem muita coisa para fazer e acaba que tu sobrecarrega, né? Então, além de tudo que tu tem que fazer, família, estudar, trabalhar, enfim, cuidar de todos os pratinhos lá que a gente tem que girar, tu vai deixando, depois vem mais um pratinho da sobrecarga, né? E essa sobrecarga, ela gera uma ansiedade que é horrível, porque ela bloqueia mais ainda, né? Bom, eu sonho com relatório. Exato. Sabe que também esse bloqueio, ele vem, eu estava te ouvindo pensando, ele vem muito também de tudo isso que nós falávamos, do peso que a gente põe e das poucas experiências que a gente teve muitas vezes
com os trabalhos de conclusão. Sabe que eu recebi um conselho lá quando eu estava fazendo o mestrado, e já vai um bom tempo isso, lá entre meados de 2005 e 2007, da minha orientadora na época, hoje nós somos muito amigos, e eu recordo que ela me disse assim, tu já assistiu uma banca de mestrado? Não, ainda não assisti. Ela disse, então assiste, para te ver como funciona e que as coisas não são pessoais, elas não são pro Diego, se tu recebeu uma crítica, se tu... E eu assisti várias para entender como que aquilo de fato funcionava. E nem todos os alunos têm por hábito, e é uma oportunidade perdida muitas vezes, que eles poderiam aproveitar muito, além de aprender, de assistir e entender como funciona uma banca. Como são os apontamentos, né? Qual é o papel dos professores que estão ali? Talvez esse peso do que é uma reprovação, que de fato pode acontecer, mas ele sairia muito do aluno quando ele compreende que o papel da banca também é construir junto, apontar caminhos, verificar. Então, eu sempre digo para os alunos, se tu tem, repito esse conselho, né? Se tu tem a oportunidade de assistir apresentações de TCC, assista apresentações, para ver onde é que estão os principais pontos que foram criticados, onde é que estão aqueles pontos que foram elogiados e entender como aquilo é falado para o trabalho, não para a pessoa que está ali apresentando. Porque a gente também se coloca muito nesse papel da pessoalidade, de ser criticado enquanto profissional. Não deixa de ter um pouco isso, né, Dani? Porque é o final do teu curso de graduação, mas o papel da banca não é esse. O papel da banca é sobre o trabalho e a tua construção. E é um profissional em construção. Exato. Vai ter crítica, né? Precisa ter crítica, né, prof? Claro. Sabe, tem uma coisa que é muito comum nas bancas, em todas elas, né, que é a apresentação da banca e há aquele momento que quem está assistindo, assim como o aluno, ele se retira da sala, né? E a banca delibera sobre a aprovação. E é um momento muito rico, porque além de conversar um pouco sobre o trabalho, conversar um pouco com o orientador sobre como foi a trajetória do aluno, é um momento da percepção do crescimento. Tem alunos que sempre tiveram um bom desempenho e que fazem um trabalho excelente, mas no mesmo padrão de desempenho que sempre tiveram. Tem alunos que tiveram muitas dificuldades e ali tem um crescimento fantástico. Talvez não chegam na comparação em termos de qualidade de trabalho com aquele colega, mas representou um crescimento muito bonito, é o termo mais adequado de se ver, de se perceber, né? E aquele momento a banca também está considerando isso. E o que eu gosto de dizer para quem nunca participou de banca como membro, né? E naquele momento a gente também dá uma conversadinha sobre a vida, sobre o tempo, e aí os alunos ficam tensos ali, né? Imaginando o que vai acontecer quando forem chamados novamente para a sala de aula. Então compreendo que a banca tem um olhar maduro e que a banca também tem e isso eu acho muito importante, seja nos relatórios de estágio ou nos trabalhos de conclusão, a banca tem que ter uma maturidade de compreender que ali ela está avaliando um trabalho de conclusão ou um relatório de um aluno de graduação. Nós queremos qualidade, mas não é uma dissertação de mestrado, não é uma tese de doutorado, né? É uma coisa que eu dialogo Cuidado muito... com esse sarrafo. Exato. Eu dialogo muito com meus colegas, assim, porque quando nós saímos do ambiente acadêmico enquanto estudantes lá na pós-graduação, enfim, muitas vezes a gente vem com um crivo muito alto, né? E a gente tem que entender que a trajetória que foi cumprida pelo profissional que está na banca é diferente de quem está finalizando a graduação. Mas, normalmente, as bancas têm isso muito claro. E vão considerar isso também na avaliação. Sim, importante. E vale um chocolatinho sempre para a banca, né? É importante, mas não compra, viu, Dani? Mas a banca gosta, por quê? Porque às vezes ficou um bom tempo ali discutindo, tá com fome, né? Ai, chocolatinho sempre faz bem. Agora são 13h23. A gente está conversando hoje com o professor Diego Golli sobre um tema que acompanha praticamente todos os universitários: relatórios, estágio, TCC, organização e produtividade acadêmica. Próximo bloco a gente vai falar um pouco sobre como vencer essa página em branco, os erros mais comuns da escrita acadêmica, o uso da IA e as estratégias para produzir melhor sem sofrer tanto. Sempre com o apoio da Corsã, Sicredi, Clínica Com, Ikigai, Sushi Bar, Tenondé, Parque Hotel e CDL Santo Ângelo. A gente já volta. O Cafezinho Missioneiro volta já. Novos Horizontes FM.
E a torcida canta animada, porque sabe que tem com quem contar. É com os cartões Sicredi Visa, que entram em campo para fazer a diferença rumo à Copa do Mundo da FIFA. Com até 40 dias para pagar sua fatura, acúmulo de pontos e proteção de compras. Então, partiu torcer? Cartões Sicredi Visa é ter com quem contar. Acesse sicredi.com.br/cartões e conheça. Minuto Corsan. Informação rápida para você entender melhor os serviços de água e saneamento. O que é a tarifa de serviços básicos? Você já percebeu que na sua conta de água existe um valor chamado tarifa de serviço básico? Esse valor é fixo e aparece na fatura de todos os clientes. A tarifa básica existe para que o sistema permaneça sempre em operação e à disposição dos clientes. Isso inclui atividades como captação de água, tratamento, manutenção das redes, reservatórios, estações de bombeamento e atendimento ao cliente. Essa tarifa é parte que garante a operação do sistema de abastecimento funcionando de forma segura e contínua. Minuto Corsan. Informação que faz bem para você e para a sua cidade. Quer descansar de verdade? No Tenondé Parque Hotel você encontra conforto, lazer, boa gastronomia e contato com a natureza. Piscina, trilhas, espaços ao ar livre e o cenário único das missões. Tenondé Parque Hotel, uma experiência que transforma seu tempo livre. tenondé.com.br. Tem gente que espera a cidade andar, mas tem quem levanta e decide mudar. Nada acontece só por esperar. Acreditar é o que faz tudo começar. Se um ajuda o outro, o jogo vira. A cidade cresce, a economia gira. CDL, CDL, CDL é a força pra gente crescer. CDL, 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 todo mundo pode fortalecer. Existe um lugar onde a gastronomia japonesa ganha alma, estética e sensibilidade. Ikigai Sushi Bar. Sabores refinados, preparo artesanal e coquetelaria de alto nível para experiências únicas. @ikigai.sushibar. Cuidar é o primeiro passo para viver melhor. A Clínica Com, Clínica de Oncologia e Hematologia das Missões, é referência em atendimento humanizado e tecnologia de ponta. Com especialistas em oncologia, hematologia e oncogenética, a Com oferece tratamento completo, seguro e acolhedor para pacientes de toda a região. Porque cada vida merece atenção, respeito e esperança. Clínica Com, compromisso com a saúde, ciência e cuidado com você. Saiba mais em oncomissões.com.br ou @oncomissões. Novos horizontes. Estamos de volta com Cafezinho Missioneiro. 13h29, estamos de volta aqui com o nosso cafezinho da tarde. Quero mandar um abraço e um beijo para minha colega Tiarla, que está aqui na escuta do cafezinho e ela sabe do que eu tô falando. E a gente vai falar agora, então, como é que a gente vence essa página em branco, né? Alguns erros mais comuns aí na escrita acadêmica, o uso da IA para essa escrita e também algumas estratégias aqui para produzir melhor sem sofrer tanto. Hoje estou recebendo o professor Diego Goli, lá da FASA, sempre com o apoio da Corsan Sicredi, Clínica Com, Ikigai Sushi Bar, Tenondé Parque Hotel e CDL Santo Ângelo. Prof, a gente já falou antes, né? Quando a gente senta para sentar, né? Senta para escrever o relatório, não consegue começar aquilo. Tem alguns erros mais comuns que a gente deveria fugir? Tu falou um pouquinho antes, né? Dos ritos. Acho que isso é uma forma da gente vencer aquele início. Mas o que a gente faz de errado que a gente não deveria mais fazer? Olha, não é tão fácil responder, porque não são poucos os erros. Sim. Né? Por que não são poucos? Porque eles dependem do perfil de cada um. Né? Então, alguns têm dificuldade em escrever de fato, outros em conduzir uma linha de pensamento durante a escrita. Então, tem muitas coisas, Dani.
Mas a primeira que eu vejo muito forte, assim, nós falávamos um pouco no intervalo, primeiro, compreender qual é o modelo de relatório de estágio ou de trabalho de conclusão da minha instituição. A gente muitas vezes se foca durante as leituras, né, dá mais atenção nos artigos, por exemplo, científicos. E muitas vezes o aluno vai escrever um TCC em formato de artigo, é uma possibilidade, mas vamos pegar aquele modelo do TCC mais tradicional. E ele nunca viu um TCC tradicional. Então, vai lá na biblioteca, em qualquer base de dados hoje tem, e acessa um TCC, se for o caso, e vê como que ele é construído. E eu não estou me referindo à questão das normas, elas também vão estar presentes, a BNT que o pessoal não gosta muito, tudo isso. Mas eu me refiro ao modelo mesmo, como você observar quase um template de como aquilo deve ser feito. Porque isso ajuda muito. Nós queremos construir algo, muitas vezes, que nunca vimos, né? Então é importante conhecer um modelo real, né? Se é um modelo de projeto arquitetônico, como é que eles têm sido feitos? Se é um modelo de startup TCC, que nós temos na fase esse modelo, por exemplo, de que maneira ele deve ser construído, né? Como eles têm sido realizados pelos alunos. Então isso é importante. Mas eu vejo que uma dificuldade muito grande está na escrita. Né? E quando eu digo isso, é uma questão não só dos TCCs, tem muito a ver com o nosso momento atual, com a velocidade da informação, com a redução da leitura. Não falo da leitura técnica, eu estou falando da literatura como um todo, dos jornais também, das revistas, né? Essa questão de querer expressar tudo em 140 caracteres, essa redução que nós temos feito da leitura tem dificultado um pouco que nós consigamos ter um pouco de know-how, né? De uso da linguagem. E eu também não estou entrando na questão gramatical, nada disso. Isso também é fundamental. Claro. Mas não é nesse aspecto. Por exemplo, o que nós vemos de diferença quando a gente fala de um relatório de estágio de um TCC, que é muito claro. No TCC é uma dificuldade muito grande de escrita científica. Porque ele exige essa característica. E quando a gente aprende escrita científica, lá na metodologia da pesquisa, que se fala um pouco sobre isso, nós aprendemos a base da metodologia, as questões epistemológicas que envolvem a ciência e um modelo relativamente tradicional de escrita científica. Mas conforme a área, essa forma de redigir é muito distinta. Eu uso como exemplo alguém das ciências sociais que, quando escreve a metodologia, descreve qual é o tipo da pesquisa, qual é o pressuposto epistemológico, o que determinado autor disse sobre a pesquisação, faz todo uma tomada, né, de conhecimentos e de referências para explicar a sua metodologia. Se eu pegar alguém da área das ciências agrárias, por exemplo, que a escrita é muito mais positivista, você não vai ver isso. Tu vai ver lá que foram utilizadas 7 parcelas, cada uma com 1000 plantas. Não entra nesta questão da explicação epistemológica da metodologia. E o aluno começa a ter um certo conflito muitas vezes nisso. Então esse é um ponto. Quando você migra para o estágio, é diferente. Às vezes o aluno ele fez um estágio excelente, ele foi muito bem, ele soube resolver os problemas, mas ele não sabe transcrever a experiência em palavras. Como conduzir o diálogo explicando essa experiência e como trazer autores para também dialogar com eles, que daí tanto para o TCC quanto para o estágio, quando a gente faz as comparações com os autores, as discussões, isso está muito presente. Há uma dificuldade forte em discutir. Eu brinco que muitas vezes o que a gente vê é a fofoca científica, né? Então, eu encontrei esses resultados. Fulano em 2012 foi diferente, Ciclano em 2013 foi igual. Isso é uma fofoquinha científica. Agora, discutir é eu conseguir interagir como se eu estivesse dialogando com esses autores, com essas personalidades científicas, o que eu tenho encontrado com o que eles já vinham mostrando no caminho. Essa é talvez a dificuldade que está em todos aqueles, independente de se estão fazendo um ou outro modelo de TCC ou de relatório. Isso é muito presente. E mentalizar o fio condutor, né? Pensar antes. Eu acho que isso é muito bom de fazer manuscrito, né? Então, vou pegar um exemplo de revisão bibliográfica. Vou para a revisão, então, qual é a abrangência do meu tema? Vamos imaginar que é algo que tem abrangência nacional, então como que isso é
do ponto de vista nacional, como que isso é regionalmente, como que é aqui em Santo Ângelo, quais são as possibilidades dentro desse tema, de que maneira eu posso, a partir disso, ter um resultado diferente, o que lá no estágio vai contribuir para a formação no caso na escola, dos alunos que participaram contigo no estágio. Então, cada situação é uma forma de olhar, de fato, um pouco diferente, mas ela exige que a gente não tente sair escrevendo. Sim. Talvez o melhor caminho é primeiro tentar montar um mapa mental, um esquema de como você pretende conduzir a escrita. E daí 2 pontos que eu acho que são bem díspares, né? O TCC, ele tem um viés muito mais científico, enquanto o estágio, eu não posso esquecer que ele tem um viés profissional. Sim. Então, enquanto o meu objetivo do TCC, ele é um objetivo com essa característica de estudar, pesquisar, avaliar, no meu estágio, o meu objetivo, ele também tem que ter um caráter, para além disso, da minha formação profissional. E isso é bastante importante e faz com que a dificuldade de visualizar esses formatos também gere uma barreira na hora do estudante escrever o seu TCC ou o seu relatório de estágio. Aí, te ouvindo falar, eu me deparo, né, com o meu dia a dia. E o que se torna mais eficiente dentro disso? Eu fazer a pesquisa ou eu começar a descrever aquilo? Por onde começar necessariamente para aquilo ser mais eficiente para a minha escrita? No caso, vou pegar como exemplo o relatório, que eu sei que tu está trabalhando num relatório, né? Então, o relatório é importante que você descreva para não perder informações, Dani. Tem um risco muito grande da gente achar que vai conseguir manter a memória do que foi feito e não conseguir manter, né? Eu aconselho os alunos que eles devem ter sempre um diário de campo. Sim. Pode ser um diário escrito, pode ser gravado. Escolhe um modelo de diário que você achar mais adequado, faz no computador, no Notion, faz num caderninho. Mas, às vezes, o valor que não é dado a esse diário de campo é percebido na hora de tentar transpor para o papel o relato. Então, ter um relato do que foi feito no estágio é fundamental. Mesmo que esse relato não esteja já lá no template do teu formato de relatório final, mas que ele esteja lá no teu caderno. Por quê? Porque a partir dos pontos que você observou, você vai poder buscar as informações da bibliografia. Sim. Né? Então, o que outros estágios têm mostrado, o que outros trabalhos têm mostrado, o que os autores falam sobre isso, os resultados que você viu e que vai poder discutir com a contribuição que você trouxe, o que isso transforma na tua perspectiva profissional, porque você vai apontando a partir daquilo. Agora, lógico que isso muda quando eu estou fazendo, por exemplo, a revisão de bibliografia e eu não estou ainda na fase de resultados. Aí o adequado é eu traçar uma lógica, um caminho lógico e ir buscando essas bibliografias, e vai exigir bastante leitura para conseguir, de fato, ter todo o arcabouço de informações, né, o repertório literário necessário para eu começar a construir, então, o que eu estou escrevendo. E aí tem um modelo muito antigo, tem gente que não gosta, que não usa mais, mas eu aconselho muito, que é para a gente conseguir trabalhar bem com a literatura, que são os fichamentos. Eu conseguir ter fichamentos, né, de tudo que eu tenho lido para acessar com agilidade, não ter que reler tentando ver onde eu marquei. Tem pessoas que não gostam, tá tudo bem, não tem problema, né? Mas eu acho que sempre é um caminho que facilita muito. A minha filha trabalha assim, estuda dessa forma, com os fichamentos. Agora, sim, tem uma coisa que também eu trago pro meu lado pessoal, que daqui a pouco é também uma questão de outros estudantes, porque a gente tem muita informação hoje, né? Então, assim, na hora que eu vou lá buscar bibliografia e que eu vou me utilizar de tantos autores que a gente sabe que existe, eu tenho um pouco de receio daquilo virar uma salada, de eu querer citar vários, porque vários fazem sentido dentro da pesquisa e da escrita, né? Como que a gente dosa isso? Também não é que seja difícil, mas a gente, da mesma forma, precisa ter um olhar para a nossa área de formação. Então, tu tem áreas, vou pegar exemplo do direito, serviço social, esses cursos ligados às áreas sociais, a própria filosofia. Não estou falando do curso, mas cursos que por ele transversaliza-se a filosofia. Sim. Por exemplo, a área de educação tem muito isso, né? Então, a pedagogia, a educação física, as licenciaturas como um todo.
tem alguns livros que são muito importantes, que são clássicos, que aparecem dentro da redação científica de uma forma muito importante. Mas quando a gente vai para outro campo, Dani, a medicina veterinária, a agronomia, as engenharias, os artigos têm um peso muito maior e uma importância muito maior. Então, o primeiro passo para dosar é entender como que na área que eu estou trabalhando, as literaturas estão representadas. É uma área que usa mais clássicos ou ela usa mais artigos? Uma resposta mais genérica, eu te diria que alguns clássicos são importantes, mas quanto mais recente é a literatura, mais interessante, exceto quando o conceito que eu estou trabalhando é um conceito mais antigo. Então, por isso que depende muito. Se vai trazer um elemento da educação de algum autor importante, talvez seja um conceito antigo e é aquele que deve ser utilizado. Sim. Mas se eu estou trabalhando uma técnica, uma inovação, eu preciso revisar o que há de mais atual. Claro. Então, esse é o primeiro caminho. Como dosar? Não deixar de mencionar aqueles autores que são fundamentais, que são muito importantes, e é só a leitura e o conhecimento da área que vai me trazer essa informação, né? Lembrar que eu não preciso repetir as informações, então eu posso ter clareza no que eu disse com um autor apenas, ou usar uma citação, melhor dizendo, indireta, a partir de vários autores, inclusive citá-los, mas nunca citá-los, e aí, com perdão da expressão, para encher linguiça, como a gente diz. Citar porque faz sentido para o trabalho aquela citação, né? E hoje a IA auxilia muito na busca dessas informações, mas não todas as IAs, e quando elas são bem utilizadas. E elas contribuem muito, de fato, para que nós consigamos ver comparações entre visões de autores, e elas estão permitidas, né? Seria até um contrassenso. Esses dias eu conversava com os alunos, eu não quero que vocês não usem IA. Eu tenho medo que tenham coisas que vocês precisem saber e deleguem para IA. Agora, utilizar a IA não tem um caminho sem volta e é necessário até para que nós consigamos cada vez ter mais informação e acessar com agilidade. Mas de que maneira eu vou usar? E a IA pode auxiliar muito nisso. Algumas delas, especialmente, auxiliam muito nas revisões e na dosagem de autores. Tem alguma que tu sugira? Tem. Eu senti que tem essa pergunta, tu tá querendo saber. Então, talvez tu conheça. A que eu acho particularmente melhor no momento, das que eu faço uso, né? Então devem haver outras, e também conforme a área existem mudanças, né? De IAs que são mais interessantes, mas para a parte de revisão, para mim hoje a melhor que nós podemos usar é o Notebook LM. Né? O Notebook LM, ele usa toda aquela estrutura de inteligência artificial do Gemini ou Gemini, não depende dessa pronúncia aí, né? Então, ele usa essa estrutura como estrutura para gerar as respostas, enfim, mas ele só utiliza a janela de contexto que você informou para ele. Então, é você que vai subir os artigos, as informações, ele aceita vídeos, ele aceita links, ele aceita áudios, e a partir daquele notebook que ele chama, que é daquele caderno que você gera, você pode fazer questionamentos. Então vamos supor que tu colocaste lá 50 autores, que é o limite para cada caderno criado quando você usa a versão free, né? Então você pode perguntar, olha, na visão desses autores, o que é uma educação que gera autonomia? E ele vai ver se essa informação está presente, te trazer a informação e fazer a relação com qual fonte. Você vai encontrar aquilo que ele disse em qual dos autores que você trouxe para a informação que está citado, inclusive aonde está citado, gerando a citação para ti, né? Se você fizer uma pergunta lá, quem descobriu o Brasil, e isso não está no contexto que você criou com as suas informações, ele não vai responder. Que legal. Então você consegue dialogar com o Notebook LM e consegue gerar informações confiáveis, porque ele só usa o que você subiu como janela de contexto. Isso que eu ia dizer, porque o Gemini, enfim, uma das... Eu acho ele muito burro, às vezes, justamente porque ele traz coisas eu particularmente que não existem, uso né? muito pouco perto do próprio ChatGPT. Uso muito mais. Eu também uso mais Mas chat. o Notebook LM, ele é
ele é um vício. Quando você começa a usar ele, é difícil parar, porque ele cria também estratégias muito legais para estudo, né? Ele cria vídeos, apresentações, podcasts. Você pode pôr pessoas interagindo no podcast. Então, tudo isso auxilia para um outro caminho também. Mas se daqui a pouco, Dani, tu tem lá 50 autores e tu quer saber o que cada um disse de determinada informação, e criar uma tabela, um fluxo de memória, né? Um mapa mental, ele cria essa informação para você também. Que interessante. Então você usa sem risco de estar usando uma informação que foi uma alucinação da IA. Da IA. Excelente. Agora são 13h45. Hoje a gente está falando sobre os desafios do final de semestre, sobre as habilidades que vão muito além da sala de aula. Próximo bloco a gente vai falar um pouco sobre mercado de trabalho, pensamento crítico, comunicação, IA um pouquinho, e também o que realmente fica da experiência acadêmica depois da formatura. Sempre com o apoio da Corsã, Sicredi, Clínica Com, Ikigai Sushi Bar, Tenondé Parque Hotel e CDL Santo Ângelo. A gente volta já. O Cafezinho Missioneiro volta já. Novos Horizontes FM. A próxima safra ainda nem começou, mas o Sicredi já tem soluções para antecipar o custeio. Para você, produtor, adquirir insumos como sementes, fertilizantes e tudo o que precisa para iniciar sua lavoura. Coloque os seus planos em prática. Abra sua conta e escolha as melhores condições e taxas para investir na sua produção. No Sicredi, não é só custeio antecipado, é ter com quem contar mesmo antes de plantar. Minuto Corsã. Informação rápida para você entender melhor os serviços de água e saneamento. Obras de expansão do esgoto. Você sabia que muitas cidades estão recebendo obras de expansão da rede de esgoto? Essas obras fazem parte do Marco Legal do Saneamento, uma lei federal que estabeleceu metas para ampliar o acesso ao saneamento básico no Brasil. O objetivo é levar coleta e tratamento de esgoto para cada vez mais pessoas, melhorando a qualidade de vida e protegendo o meio ambiente. Quando o esgoto é tratado corretamente, evitamos a contaminação de rios, do solo e também reduzimos o risco de doenças. Sabemos que as obras podem causar alguns transtornos temporários, mas é importante lembrar que são passageiros, ao contrário dos benefícios, que são permanentes e representam mais saúde para os gaúchos, proteção ao meio ambiente e desenvolvimento sustentável para as nossas cidades. Minuto Corsã. Informação que faz bem para você e para a sua cidade. Quer descansar de verdade? No Tenondé Parque Hotel você encontra conforto, lazer, boa gastronomia e contato com a natureza. Piscina, trilhas, espaços ao ar livre e o cenário único das missões. Tenondé Parque Hotel, uma experiência que transforma seu tempo livre. tenondé.com.br. Existe um lugar onde a gastronomia japonesa ganha alma, estética e sensibilidade. Ikigai Sushi Bar. Sabores refinados, preparo artesanal e coquetelaria de alto nível para experiências únicas. @ikigai.sushibar. Tem gente que espera a cidade andar, mas tem quem levanta e decide mudar. Nada acontece só por esperar. Acreditar é o que faz tudo começar. Se um ajuda o outro, o jogo vira. A cidade cresce, a economia gira. CDL, CDL, CDL é a força pra gente crescer. CDL, 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 todo mundo pode fortalecer. Cuidar é o primeiro passo para viver melhor. A Clínica Com, Clínica de Oncologia e Hematologia das Missões, é referência em atendimento humanizado e tecnologia de ponta. Com especialistas em oncologia, hematologia e oncogenética, a Com oferece tratamento completo, seguro e acolhedor para pacientes de toda a região. Porque cada vida merece atenção, respeito e esperança. Clínica Com, compromisso com a saúde, ciência e cuidado com você. Saiba mais em oncomissões.com.br ou @oncomissões. Novos Horizontes. Estamos de volta com Cafezinho Missioneiro.
13h51, a gente está de volta com o nosso cafezinho da tarde, sempre com o apoio da Corsã, Sicredi, Clínica Com, Ikigai, Sushi Bar, Tenondé Parque Hotel e CDL Santo Ângelo. Hoje a gente está falando sobre os desafios aí de final de semestre, que enlouquecem a cabeça dos estudantes, e agora a gente vai falar um pouco sobre mercado de trabalho, pensamento crítico, comunicação e o que realmente fica da experiência acadêmica, né, depois da formatura. Eu estou recebendo hoje o professor Diego Goli, da FASA. Prof, quando o estudante entra no mercado de trabalho, daquilo que ele aprendeu, né, produzindo pesquisa, relatório, TCC, enfim, o que ele usa na prática? Eu acho que essa é uma pergunta de todo estudante. E usa muito, né, tudo. Às vezes o estudante tem a impressão que muitas coisas ele nunca vai utilizar. Né? Principalmente aquelas disciplinas que são mais básicas, que não são tão aplicadas, né? E que no mercado, mesmo nas situações mais aplicadas, ele se depara com a necessidade do conhecimento da disciplina básica. Mas o TCC, por mais que tenha esse viés mais científico, ou o relatório de estágio, que tem esse caminho mais de relato da experiência e profissional, mas ambos têm uma importância muito grande no mercado, porque eles geram autonomia, eles geram desenvolvimento cognitivo mesmo, Dani, porque o aluno naquele momento ele precisa aprender a criar por si só uma solução, Sim. encontrar um caminho, dividir o conhecimento entre o que é válido e o que não é válido, né? Que é aquela curadoria mesmo de que leituras ele está fazendo e que são importantes, que informações fazem sentido e são reais daquilo que ele deve descartar ou ignorar. E principalmente a gente imagina muitas vezes que no dia a dia prático nós não vamos talvez precisar revisar ou ler, mas é exatamente o contrário. Né? Em todas as profissões, e quanto mais você cresce dentro da carreira, mais você vai se deparar com desafios que você não tem conhecimento e vai precisar saber buscar o conhecimento, que é algo que acontece nos trabalhos de conclusão, com desafios que vão exigir a tua autonomia. Por isso que eu falava que o orientador é importante, mas não é ele que faz. Ele orienta, ele Sim. é um mentor do processo, mas a autonomia quem precisa ganhar é o acadêmico, né? E também o mercado ele exige esse jogo de cintura, essa flexibilidade de lidar com a pressão dos prazos e daquilo que nós vamos precisar a partir do prazo mostrar enquanto resultado. Até mesmo a apresentação, né? Quanto mais você cresce dentro de uma carreira, mais você tem que comunicar. Hoje essa é uma competência, aliás, fundamental, é saber comunicar, né? E as pessoas têm muita dificuldade. E o TCC e o relatório, eles exigem saber comunicar. E eles não só exigem, como eles têm uma premissa básica que é comunicar aquele viés da informação, ou mais voltado ao profissional, no caso do estágio, ou esse viés mais científico. E é o que nós vamos nos deparar, né? Se eu estou aqui contigo num diálogo assim mais descontraído, existe uma forma de comunicar, mas quando eu estou apresentando para outros colegas professores, isso exige um outro formato. E essa flexibilidade de compreensão de formas, do que é mais adequado, como eu produzo o conhecimento necessário, ela vem muito dessas experiências que não são fáceis, geram Sim. essa ansiedade que nós falávamos, porque é a primeira vez, porque é um desafio novo, mas elas vão trazer, não há dúvida sobre isso, elas vão trazer muito conhecimento e vão trazer muitas habilidades Sim. que ou você já tinha e vai aprimorar, ou vai ter que desenvolvê-las durante esses trabalhos de conclusão. E a gente imagina, fica pensando o que vai usar, e é bem como tu falou, usa tudo, porque o mercado ele percebe, né? Aquele talvez recém-formado, não ainda um profissional, mas aquela pessoa que está ali no mercado, o mercado identifica se tu sabe escrever, se tu sabe pesquisar, se tu sabe argumentar, defender ideia, né? Na hora do processo seletivo, vai fazer toda a diferença, né? Exatamente. Diego? Faz toda a diferença. diferença. Por mais que nós estejamos nesse momento, e já falamos um pouco sobre as IAs, Sim. mas cada vez mais nós estamos criando essa skill de perceber quando algo vem pela IA ou não. Sim. Né? E saber trabalhar com isso, inclusive, é muito importante. E as pessoas percebem, né? Os ambientes profissionais percebem claramente isso. Sim. Diego, se a gente pudesse deixar assim para quem está ouvindo o programa agora, né, quando vai lá encarar aquela pilha de trabalho, aquela pilha de link, pilha de arquivo, tudo aquilo para ler,
tem algumas poucas semanas aí que finalizam o nosso semestre, né? Eu queria que tu deixasse um conselho para esse estudante, né? Que ele se lembrasse, assim, que facilitasse a vida dele, né? Eu vou chegar, mais uma vez eu tô pedindo alguma coisa para mim, né? Tu tá vendo? Sim. Mas que vai enxergar lá, vai chegar, vai ter que escrever, agora não tem, né? São os últimos dias aí. Não tem mais como fugir. Eu queria que tu deixasse uma mensagem para essa pessoa que vai estar vendo também esse conteúdo depois. Olha, poderia ser boa sorte, né? Poderia ser essa. Obrigada. Mas eu acho, Dani, se tá assim, tem muito a fazer, tem bastante coisa pela frente e o prazo tá chegando aí, tá ficando perto. Então, o primeiro organiza a tua agenda e cumpre ela nesse momento. Então, sem negociação. Sem negociação, não pode ter, porque agora não dá mais tempo. Então, organiza a agenda e a tua métrica dentro da agenda. Então, hoje eu vou finalizar todos os objetivos, porque amanhã eu tenho que iniciar e até sexta-feira eu termino a minha revisão. E faça, mesmo que não fique da melhor forma. Não deixe de deixar ao final desse prazo um momento para revisar, né? Porque aí vão surgir outras questões. Mas talvez o mais importante, para além de estabelecer os prazos, se você não fez ainda uma linha lógica de todo o processo que você quer do início ao fim, faça essa linha, né, esse fio condutor do teu trabalho, para que você entenda onde é que você está e até onde tem que ir. O que eu já busquei de referência agora e aonde eu tenho que buscar mais, né? A gente falava há pouco desse exemplo, o que pode ser exagero, às vezes o exagero porque eu estou olhando só um dos aspectos que eu vou precisar falar. Então, olhe essa linha do caminho que você está fazendo, o que falta inserir, o que ainda tem por ser feito desde o início e estabeleça de fato uma agenda para conseguir dar conta de tudo isso. E naquele momento não negocia, vai lá, faz e não se preocupe com a perfeição. Ela não é atingida facilmente, na maioria das vezes ela não é atingida. Não queira fazer de qualquer jeito, mas saiba que depois que estiver feito, é mais fácil corrigir, é mais fácil aparar, o orientador vai auxiliar. Então, ter alguma coisa é o primeiro passo, né? Depois o resto a gente vai trabalhando, lapidando, encontrando caminhos. E eu incluiria mais duas coisas que são importantes no meu ponto de vista, que é chá de camomila, com certeza, para que se tenha uma boa noite de sono, né? É muito importante que a gente consiga ter um bom descanso, para que a gente consiga ter essa criatividade de conseguir, né, escrever, começar e escrever, dissertar isso depois, porque se a gente não tá descansado, né, prof? Claro, porque a memória se consolida no sono, né? Sim. Então eu penso assim, tá, mas agora eu não tô memorizando. Mas tá memorizando muito, porque se você não guardar essas informações, não é só na banca que elas vão fazer falta, elas vão fazer falta na construção, que você vai esquecer o que já foi feito, que caminho já conduziu, né? Sim. Então é importante ter uma boa noite de sono com qualidade. Sim. Ai, professor, mais uma vez, que delícia. Obrigada, É sempre um prazer estar aqui. Conversa, eu agradeço demais, né? Para mim foi ótimo, tenho certeza que para outros estudantes também isso foi muito relevante. Hoje nós falamos sobre relatórios, sobre estágios, TCC, mas no fundo nós falamos sobre algo maior. Falamos sobre disciplina, sobre construção, sobre o valor dos pequenos avanços que dia após dia acabam se transformando em aprendizado, competência e crescimento. Porque a vida acadêmica não ensina só conteúdo, né, gente? Ela ensina a pesquisar, organizar as ideias, resolver problemas e persistir diante dos desafios. Meu agradecimento aqui mais uma vez ao professor Diego Golli pela conversa de hoje, por compartilhar essas reflexões tão importantes para os estudantes, professores e futuros profissionais. E meu agradecimento especial ao Sicredi, porque crescer, aprender e construir o futuro fica mais fácil quando a gente tem com quem contar. Uma excelente quarta-feira a todos e até amanhã com mais cafezinho. Tchau, tchau.